A dependência emocional, gente, ela é mais comum do que parece. A necessidade de outra pessoa para viver, de não saber como agir sozinho, não se sentir feliz nem motivado, podem ser sim sinais muito importantes, tá? O grande problema é que esta codependência, né, gera desgastes no relacionamento e no convívio. E é um indício, tá, de um sério transtorno que prejudicará a saúde e as relações sociais. Quem conversa agora com a gente sobre esse tema é a psicóloga Carla Caroline, lindíssima, sempre. Olá. Bem-vinda. Muito obrigada, Obrigada, Mara. Carlinha, pela sua Dia. presença. Bom dia. Vamos então começar explicando o que é a dependência emocional? Vamos lá, então. A dependência emocional é uma dependência, um apego excessivo da outra pessoa. E ela pode começar com atitudes simples, como pedir a opinião da pessoa para uma coisa, querer ali estar sempre perto e evoluir para casos mais graves, nos quais as pessoas precisam de opinião, por exemplo, para saber o que vestir, Sim. o que comer. A gente escuta uma frase muito comum, até nas músicas, nas frases, que é "eu não vivo sem você". Sim. E essa frase é bem característica de uma dependência afetiva, porque a partir do momento que a gente tem essa necessidade do outro para sobreviver e a gente só consegue estar bem na presença do outro, a gente vai entendendo que tem alguma coisa que não está legal. Tá. Falando especificamente sobre a dependência emocional, é algo relacionado somente ali no relacionamento amoroso ou não? Pode também acabar estando presente em outras relações, no convívio familiar, nas amizades, no trabalho? A gente escuta falar sobre a dependência emocional muito mais relacionada aos relacionamentos amorosos, mas ela pode acontecer em qualquer tipo de relação. Nas relações familiares, entre amigos, nas relações sociais. Sim. Uma dependência emocional com relação ao ambiente de trabalho, por exemplo. É um sinal de que algo não está muito bem com aquela pessoa, porque ela está dependendo daquela outra pessoa apenas e unicamente para se sentir bem, se sentir feliz, alegre. Isso, é um sinal de que as coisas realmente não estão bem, que aquela pessoa está ali numa condição de realmente se sentir incapaz de tomar as próprias decisões, de fazer escolhas. É um sinal de que a pessoa não está conseguindo viver bem, sozinha. E Carlinha, quem tem esse transtorno, acaba percebendo que tem ele ou não? Ela não consegue ver dessa forma essa pessoa? Então, nem sempre. Nem sempre. A gente pensa que esses comportamentos de dependência emocional são comportamentos bem óbvios. Sim. Principalmente a partir do momento em que aquela necessidade do outro está ali muito intensa. Mas nem sempre as pessoas percebem, porque às vezes é algo tão habitual, a pessoa está tão acostumada a ter aquele tipo de comportamento que já sente, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de amar, é o meu jeito de conviver com o outro. Então, nem sempre a pessoa se dá conta disso. E a pessoa que é o objeto dessa dependência emocional, ela percebe que aquilo dali não é normal, que aquilo não está saudável? Então, geralmente sim, exceto nos casos em que a pessoa gosta de ter o outro como dependente. Mas quando a gente pensa numa relação em que existe uma dependência emocional, é aquela relação que sufoca, que você sente que não tem uma liberdade no relacionamento. A pessoa que é dependente emocional, muitas vezes ela exige que o outro seja só dela. Então, o outro não pode ter amizades, não pode ter relações sociais, não pode conviver com a família. Sim. Então, geralmente, a pessoa que está sendo alvo de toda essa necessidade de atenção se dá conta sim. Uhum. Pode acabar gerando aí, vamos voltar a focar agora nas relações amorosas, um relacionamento abusivo? Com certeza, porque é uma relação em que se existe a dependência emocional, é uma relação que é baseada em sentimentos de posse, no ciúme exagerado, numa relação que não é nada saudável e sim, pode gerar um relacionamento tóxico ou abusivo. O que vai causar essa dependência emocional? Tem algo que justifique? Então, existem várias coisas que podem causar essa dependência emocional. Desde uma necessidade exagerada de atenção, de ser valorizado pelo outro, até uma autoestima, até algum acontecimento que tenha acontecido lá na infância, ou até alguma questão que venha da própria estrutura familiar e da forma como aquela pessoa foi criada. Uhum. Então, aí a gente pode perceber que existem, né, várias causas e que uma delas pode acabar desencadeando essa dependência, né? Como é que o outro ele pode ajudar essa pessoa que está ali sendo dependente? Então, o outro pode ajudar fazendo com que aquela pessoa perceba
o que está acontecendo. Porque para além de uma dependência emocional, existe também o transtorno de personalidade dependente. E aí as coisas já se agravam mais. O outro pode ajudar percebendo mesmo, sinalizando, mostrando para aquela pessoa que aquele comportamento está exagerado, que a autoestima pode estar baixa, que a pessoa está dependendo muito. E quando se trata de uma relação entre o casal, relação entre amigos mesmo, de fazer acordos e se disponibilizar para ajudar o outro no que for preciso. Você falou sobre esse transtorno, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos. Então, no transtorno de dependência, no transtorno de personalidade dependente, a pessoa se sente completamente dependente do outro. E essa dependência vai desde o outro escolher o que a pessoa vai comer, o que a pessoa vai vestir, o local em que a pessoa vai trabalhar. A pessoa não consegue dormir sozinho, não consegue sair de casa sozinho e tem aquela necessidade extrema de ser validado, de ser reconhecido pelo outro. A pessoa não consegue, por exemplo, dizer quais são as próprias qualidades, as próprias características. Sempre depende do outro para estar colocando aquilo ali. E aí eu queria fazer outra pergunta aqui, Carlinha, que é: alguém pode ver essa dependência emocional como, por exemplo, uma prova de amor? Pode gostar disso? Você até falou, né, que sim pode acontecer da pessoa gostar. Então, Mara, infelizmente sim. Infelizmente, para algumas pessoas, o ciúme excessivo, exagerado, a necessidade de posse, o escolher os passos que aquela pessoa vai seguir é visto como uma prova de amor para algumas pessoas, né? Mas aí cabe a cada um, até as pessoas que convivem próximo, de estar sinalizando que aquilo ali não é saudável, porque qualquer tipo de relação que seja baseado nesse sentimento de posse, de decidir pelo outro, de depender do outro para tudo completamente, é uma relação que não está saudável. Eu vejo muitos profissionais falando, né, que quando há um excesso, ali tem alguma falta, né, que pode acabar justificando. É mais ou menos por aí? Então, pode ser por aí sim. A dependência emocional, por exemplo, ela pode ter origem em estruturas familiares em que existe algum tipo de abandono, tipo de abandono emocional, um tipo de abandono físico. E aí, na fase adulta, a pessoa sente tanto aquela carência de atenção, de amor, que vai procurar no parceiro, na parceira, isso, suprir justamente essa necessidade que não foi atendida. Então, ela pode ter relação com isso. As pessoas sentem um vazio, uma necessidade do outro, mas que também o contrário acontece. Pessoas que vêm de estruturas familiares em que existe uma superproteção, se habituam muito com aquela superproteção e com a necessidade que o outro escolha e que o outro proteja, e aí podem acabar se tornando dependentes emocionais. E aí a gente vê a importância dessa família, né? Dessa educação, dessa criação, né? Principalmente ali nas crianças, né? Muito. Olha só, são muito extremos, né? Tem como lidar com isso? Tem tratamento? Tem cura? Ou precisa fazer um acompanhamento, enfim, regular? Então, tem como lidar sim. E o primeiro passo é a pessoa reconhecer que existem comportamentos de dependência emocional ali. A partir do momento que a gente reconhece, que a gente dá nome, não simplesmente tratar como um ciúme, eu preciso do outro, eu gosto de ter você aqui perto, mas reconhecer que são traços de algo que não é saudável, que podem ser traços de um transtorno de personalidade mesmo. Então, a partir do momento que a gente reconhece, a gente tem essa possibilidade de tratar. Então, percebeu, reconheceu, trata, né? E quem é amigo, quem é parente, quem percebe que talvez essa dependência ela não seja muito legal, como tentar incentivar ou até mesmo convencer essa pessoa de buscar uma ajuda profissional, hein, Carlinha? Então, eu vejo que a base de tudo é o diálogo e o acolhimento. A gente não vai tratar aquela pessoa ali como uma pessoa que tá doente, que não sabe o que está fazendo. A gente vai sempre pelo viés do acolhimento, de acolher, de tratar com amor, com carinho e de ir sinalizando, olha, isso que você está fazendo pode ser um sinal de dependência emocional. Essa necessidade excessiva, ou quando você diz que não vive sem o outro, pode ser sinal de que você não está tendo relações saudáveis. Então, de sempre tratar por esse viés e orientar a pessoa a buscar um acompanhamento psicológico
E em casos de transtorno de personalidade dependente, um acompanhamento psiquiátrico também. Gente, é muito importante, tá? É aquela historinha, né, que a gente primeiro precisa ser feliz com a gente, para depois ser feliz com o outro, né, Carlinha? Exatamente, porque a gente nunca sabe até quando o outro vai estar na nossa vida, até que momento, se pode acontecer alguma coisa aí nesse meio tempo. Então, se a gente deposita no outro toda a responsabilidade de preencher o nosso coração de amor, toda a responsabilidade de conduzir o que a gente vai fazer, a gente entra numa cilada. Pois é, exatamente. Inclusive, até agora, né, a gente teve Dia dos Namorados e eu gosto muito do Padre Fábio, não sei se você acompanha, mas eu gosto muito dele. Ele publicou, né, uma frase assim: namore-se e depois, né, se der certo, você namora com alguém. É mais ou menos isso, e a gente não precisa só apenas focar ali, né, no relacionamento amoroso, como a Carlinha bem falou aqui no começo da entrevista, não, tá, pessoal? São em todas as nossas relações. A gente precisa ser muito bem com a gente mesmo, precisa estar bem, muito feliz, bem resolvido. E aí sim, né, a gente vê que o outro, ele vem para nos complementar. Nem sempre a gente tem essa maturidade, mas eu acho que é bom a gente se trabalhar, né, Carlinha, para chegar até esse ponto. Exatamente, falou bonito. Obrigada, falei bonito, ó, anota aí, tô brincando. Amor próprio em primeiro lugar, né? Primeiro a gente se ama para depois a gente amar o outro. Isso. Linda, maravilhosa, obrigada pela sua participação muito aqui. Obrigada, foi um prazer. Quem gostou do nosso bate-papo, quem quiser acompanhar mais você, Carlinha, como é que pode fazer? Então, pode dar uma conferida no meu Instagram, é psico.carlacaroline. E qualquer coisa é só entrar em contato por lá. Isso, Carla com K, tá, pessoal? E o Caroline também com KY. Exatamente. Siga o Carla Caroline, vai lá e acompanha. Essa é maravilhosa. Obrigada, meu amor. Mara. Linda, foi um sempre. prazer. Muito obrigada. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai conferir uma entrevista que eu gravei com o psicólogo Carol Costa sobre síndrome de burnout, tá? Já, não sai daí não.